Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos, neste momento, entrar no momento da reflexão. E vamos meditar na palavra do Senhor. Louvado seja o santo nome do Deus Altíssimo. Você que tem uma Bíblia aí, vamos meditar. Você está ligadinho conosco aqui na programação Brasil com Cristo, na Rádio Tabocas FM. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, no capítulo 10 e o versículo 7. Só o versículo 7 vamos meditar. Vamos estar meditando na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá então o mistério de Deus, como anunciou aos seus profetas e os seus servos. Você acabou aí de ouvir a leitura bíblica no livro de Apocalipse, no capítulo 10 e no versículo 7. Louvado seja o santo nome de Deus. E este livro de Apocalipse é um livro das revelações. É um livro importante, é um livro que ele teve o seu reconhecimento no século II. No século II foi que começou este livro ser reconhecido, atribuído ao apóstolo João. Mas antes do século II, no século I, este livro foi rejeitado pelos pais da igreja, rejeitado por aqueles que estavam na frente da igreja, pelos bispos, e havia sempre uma discussão uma dúvida de que não foi João que escreveu este livro. A dúvida era que este livro não era, o autor era João, que Deus não tinha usado João, mas que tinha usado outros. E diz a história que no século II, só no século II, a igreja veio reconhecer a autoria de João como autor deste livro. Que Deus tinha usado o apóstolo João para escrever este livro, escrever as revelações que Deus tinha dado a João. E existiam três pares da igreja, que tinha naquela época uma grande influência: Orígenes, Hipólito e Tertuliano. Esses três pares da igreja foi que lutou para o livro de Apocalipse ser canonizado e ser reconhecido como um livro das revelações, um livro sagrado, e como um livro que o autor foi João, o apóstolo João. Houve um processo de reconhecimento, de contribuição, de que João tinha escrevido, de que o autor era o apóstolo João. E o local dessa origem foi o apóstolo João. O apóstolo João escreveu este livro. E aonde foi que o apóstolo João escreveu essas revelações? A história nos diz que estas revelações João começou a escrever quando ele foi preso na ilha de Patmos. Naquela época, a ilha de Patmos era usado pelos imperadores de Roma. E um dos imperadores na época do apóstolo João, o qual foi que colocou ele nessa prisão,
foi o imperador Domiciano. O imperador Domiciano, que foi um imperador de Roma, que colocou João na prisão. A história nos disse que aquela ilha era usada sempre aos imperadores. Sempre os imperadores usavam aquela ilha para prender alguém. Mas a vontade dos imperadores era matar o apóstolo João, era tirar a vida do apóstolo João. Mas Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus era dar a João as revelações a que ele queria que ele desse para a igreja. E naquele exato momento, o apóstolo João estava escrevendo ali naquela ilha de Patmos. E uma das estratégias do imperador romano para que João não viesse atrapalhar a visão política ou até mesmo a visão religiosa, pois naquela época a idolatria, a perseguição na igreja era grande. E o apóstolo João, ele tinha uma influência, porque ele viveu com Jesus e ele conviveu também com os discípulos. Então as pessoas, a população, poderia lhe dar muito mais ouvido do que mesmo os imperadores. E os imperadores queriam que o povo começasse a cultuar os cultos a si próprio. As pessoas chegavam no templo e as pessoas teriam que fazer culto aos seus imperadores. Imperador naquela época virou Deus, virou divindade. Então as pessoas estavam completamente sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir a mensagem de Deus. Então foi uma estratégia que o imperador Domiciano, ele colocou João na ilha de Patmos para tentar travar João, para tentar travar aquilo que Deus tinha na vida de João, que Deus tinha na vida, porque João teria que entregar a mensagem, e a mensagem que João teria que entregar era a mensagem às 7 igrejas. As 7 igrejas, que era a igreja da Ásia, foi a mensagem que Deus queria que João começasse a entregar. E naquele exato momento, o imperador achou que ia calar João. O imperador achou que os projetos de Deus não iam prosseguir, mas não ia adiantar, porque João estava na ilha de Patmos, mas ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo com João na ilha de Patmos. Não ia adiantar, não ia resolver deixar ali João, louvado seja o santo nome de Jesus, preso, isolado. Pois não adianta alguém colocar o pé, a mão, não adianta, porque aquilo que Deus decretou está decretado. E naquele exato momento, em um momento que João ficou sozinho, João começou a receber as revelações. João começou a receber o recado, a voz do Altíssimo, a voz do Yahvé. E João começou a escrever. João escreveu para as 7 igrejas, as 7 cartas para as 7 igrejas que estavam ali, que eram as 7 cidades que estavam ali próximo à ilha de Patmos. O propósito de Deus, o projeto de Deus não teve como impedir, não tinha mais como impedir o projeto de Deus. Louvado seja o santo nome do Altíssimo de Yahvé. E este livro, podemos dizer que este livro é um livro mais completo da Bíblia. É um livro que, se você for dar uma olhada, você vai ver que existem cartas. Existem 3 características de gênero neste livro. Existe a carta, a revelação e a profecia. Existe também um contexto literário e um contexto histórico. É um livro da revelação. É um dos livros mais importantes. Todos os livros da Bíblia é importante. Mas este livro aqui é um livro que ninguém pode
ou ninguém pode deixar de ler ou de ouvir, porque é o livro das revelações. Você pode ler qualquer livro, você vai ver história, coisas que aconteceram, que você pode usar, eu posso usar como exemplo, eu posso usar como exemplo para a minha vida, para eu melhorar ou para eu me aproximar mais de Deus. Mas este livro aqui, o livro de Apocalipse, é o livro das revelações, é o livro que você, aleluia, pode descobrir muita coisa que pode acontecer. E muitas das coisas que estão acontecendo hoje está ali naquele livro de Apocalipse. E João começou a escrever. E a Bíblia nos diz que no capítulo 10 e no versículo 7, ali João estava escrevendo. E João começou na sua revelação, começou a ver a mensagem. E a mensagem que João começou a receber foi a mensagem do anjo. Ali está falando neste capítulo das 7 trombetas. As 7 trombetas que irá tocar para a vinda de Cristo. É um processo do evento escatológico, que Jesus vai voltar. E ali o anjo se encontrou com João na ilha de Pátimos. E para que nós venhamos entender este versículo, veja que neste versículo 7, o anjo começa a falar com a expressão: mas nos dias da voz do anjo, do 7º anjo. Mas que nos dias da voz do 7º anjo. Veja que na primeira frase deste versículo, fala que o anjo, nos dias do anjo, o anjo começou a falar. O anjo começou, aleluia, a profetizar. A voz do anjo. Louvado seja o santo nome do Altíssimo. O anjo começou a falar com João. Mas no versículo que podemos ver é que quando João tem recebido, aleluia, essa mensagem, antes o anjo falar, ou antes de um anjo tocar a trombeta, o anjo começou, aleluia, com a sua voz a falar. A voz do anjo, a oração do anjo. Antes do anjo tocar a trombeta, o anjo começou a falar. Louvado seja. E essa expressão que nós podemos ver é de que a voz do 7º anjo é a voz daquilo que nós estamos escutando hoje. O anjo começou a falar antes de tocar a 7ª trombeta. Antes da 7ª trombeta, o anjo começou a anunciar. Antes dele tocar a trombeta, ele começou a anunciar que iria tocar a trombeta. E essa expressão podemos ver que hoje é assim. Hoje o evangelho tem sido anunciado. Antes dessa trombeta, antes da vinda de Jesus, antes da segunda vinda de Cristo, no evento de Cristo escatológico, louvado seja o santo nome de Jesus, aleluias, tem sido anunciado o evangelho. E você pode ver uma expressão no livro de Isaías, no capítulo 53, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Louvado seja o santo nome de Jesus. Quantas pregações, quantos profetas, quantos servos de Deus têm profetizado, têm pregado esta palavra, têm anunciado, aleluia, que a vinda de Cristo, têm anunciado o evangelho, que Jesus é a salvação, que Jesus veio para salvar, que Ele quer salvar, e que Ele vai vir buscar a sua igreja, e é preciso que eu e você venha se arrepender, venha entregar a nossa vida,
Venha entregar a nossa alma, se entregar e deixar que Jesus venha trabalhar em nossa vida. Foi a expressão. O anjo começou a anunciar. O anjo começou a anunciar a João antes de tocar a trombeta. Antes das coisas acontecer, esse evangelho tem sido pregado aos quatro cantos desta vida. Aos quatro cantos deste mundo, o evangelho tem sido pregado. Mas como o profeta Isaías disse, quem deu crédito à minha pregação? Quem tem dado crédito a esta pregação? Quem tem dado crédito a este evangelho? Quem tem dado ouvido a este evangelho? O evangelho tem sido pregado. Quem tem parado para ouvir? Quem tem parado para escutar, para atender, para receber a mensagem? Aleluia! Quem tem dado crédito? Quer dizer, quem tem dado valor? Quem tem parado para ouvir? Aleluia! Os últimos dias está acontecendo. As oportunidades de salvação estão se acabando. Deus está preocupado para salvar a tua vida, para salvar a minha vida, para salvar a vida da humanidade. Deus está usando os anjos da igreja. Deus está usando os profetas, os servos, para pregar, para dizer que Ele faz, para dizer que Ele vai salvar, para dizer que Ele vai cumprir. Aleluia! E esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira. Louvado seja o santo nome de Jesus. Você pode observar quantos livros aí deixaram de se publicar, mas este livro aqui, que é a Bíblia, tem sido publicado. Aleluia, é um livro muito antigo, mas aleluia, aqui é a palavra, é as revelações que Deus tem dado a nós e ao seu povo. Aqui é o GPS do crente, aqui é o GPS da humanidade. Se você quer ir para o céu, aqui está as verdades. Se você quer servir a Deus, aqui está as verdades, as revelações, aleluia, que Deus tem dado aos seus servos, inspirado pelo Espírito Santo. Mas quem tem dado crédito, louvado seja o santo nome de Jesus. Quem tem parado para ouvir, quem tem dado um tempo para ouvir a voz dos profetas, a voz de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Quantos países por aí não têm aceitado o evangelho? Tem sido proibido pregar o evangelho. Não tem dado crédito. Louvado seja o santo nome de Jesus. Até alguns lugares aqui no Brasil é do mesmo jeito. Tem lugares aqui no Brasil que é proibido de pregar o evangelho. Louvado seja o santo nome de Jesus. Lugares igual a Bahia, alguns lugares na Bahia, principalmente ali na capital, aleluia, é proibido de você pregar o evangelho na praça, de você dar uma literatura ali, na rodoviária, ou ali perto do metrô. Não pode, é proibido. Quantas pessoas não têm dado crédito? Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas um dia esta palavra vai fazer falta. Um dia as pessoas vão ver que as verdades estavam aqui. Aleluia. Mas não vai deixar de pregar a verdade. A igreja não deixa de pregar a verdade. A palavra de Cristo não vai deixar de ser pregado. Porque ninguém pode impedir, aleluia, a palavra de Deus. Ninguém pode impedir o evangelho ser pregado. O evangelho vai ser pregado, se não pode na rua, vai ser na rádio, na TV. Vai ser, aleluia, na igreja. Vai ser em outros lugares, mas sempre tem um jeito. Ninguém pode impedir, aleluia, a voz de Deus e o evangelho. Enquanto a graça do Espírito Santo está sobre nós, está dando oportunidade para nós se arrepender e oportunidade para nós chegarmos, aleluia, a servir a Deus com fidelidade. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Rádio Tabocas FM. Abre o seu coração,
Dê crédito, aleluia, a esta palavra. Dê crédito a este evangelho. Aleluia. Esse evangelho, ele vale mais do que ouro, vale mais do que prata, vale mais do que, aleluia, qualquer coisa desta vida que você imaginar. Este evangelho, esta palavra, aleluia, vale mais do que isso que você imaginar. É uma oportunidade, aleluia. Jesus morreu naquela cruz e nos deu a oportunidade. Jesus levantou discípulos, Jesus levantou apóstolos, Jesus levantou profetas, Jesus levantou muitas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para pregar o evangelho, aleluia, para que a salvação do evangelho, a voz do evangelho chegasse em mim e chegasse em você. Abre teu coração nesta noite, no programa Brasil com Cristo, abre a tua alma, aleluia. Este evangelho está sendo anunciado enquanto é tempo. Aleluia. Enquanto o anjo, aleluia, estava falando, antes de tocar a trombeta, daria tempo para qualquer pessoa se arrepender. Antes de Jesus voltar, aleluia, você pode se arrepender. Tem tempo para você se arrepender, porque o evangelho tem sido pregado, o evangelho tem sido anunciado, aleluia. É para você se despertar, é para eu se despertar, porque Jesus está voltando em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Altíssimo. E o segundo ponto que nós podemos ver nessa mensagem, aleluia, o segundo ponto que nós podemos observar é que quando o anjo falou, e quando a voz do anjo falou antes de tocar a sétima trombeta, a expressão a seguinte diz: e quando estiver para tocar a trombeta, e se cumprirá-se então o mistério de Deus. Que quando o anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus, aquilo que estava oculto, vai se cumprir, vai ser revelado. Louvado seja o santo nome de Jesus. A expressão do versículo quer dizer que antes do anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus ninguém vai saber. O segredo de Deus ninguém vai saber. Mas depois que Jesus, ou depois que o anjo tocar a trombeta, o segredo de Deus vai se cumprir. É o tema da mensagem de hoje. É o cumprimento do segredo de Deus. É que vai se cumprir, mas depois da última trombeta. Teve a primeira trombeta, teve a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e teve a sétima trombeta. E nessa sétima trombeta vai se cumprir aquilo que Deus não revelou hoje, mas naquele exato momento Jesus vai estar revelando através do seu anjo. Aleluia. E dois pontos nós podemos observar nessa mensagem. Há dois pontos que nós podemos observar. Primeiro, as coisas ocultas que Deus não revelou aos homens. Isso quer dizer coisas que a Bíblia não diz. Coisas que a Bíblia não fala. Louvado seja o santo nome de Jesus. Coisas ocultas. Coisas que a Bíblia não quer, a Bíblia não chegou a dizer, mas que alguém colocou ou que alguém falou no lugar da Bíblia. Louvado seja o santo nome de Jesus. E aqui eu venho fazendo algumas anotações. Primeiro, houve no século XXI um cientista ateu chamado Stephen William Hawking. Stephen William Hawking. Este nome era o nome de um cientista ateu, que era do ateísmo, considerado no século XXI um dos melhores cientistas, estudioso da ciência. Mas ele pegou a teoria do Big Bang, a teoria que há muitos anos outro cientista havia colocado como a teoria do universo. E ele chegou a dizer que o universo, ninguém fez o universo. Ninguém tinha como fazer o universo, mas sim que foi a lei da gravidade.
E que lei de gravidade era essa? Foi uma lei da gravidade que houve uma explosão, então o universo começou a se reger, o universo começou a se criar. Veja até onde chegou um homem que era estudado, um homem que era da ciência, um homem que era tão intelectual, mas começou a colocar coisas que a Bíblia não revela. Desprezou as verdades bíblicas, desprezou a Bíblia, porque a Bíblia fala no livro de Gênesis que foi Deus que fez o céu e a terra. Mas Deus não disse de que forma ele fez o universo. Deus não falou de que forma ele fez o céu. Deus não falou de que forma ele fez a terra. Mas ele disse que ele fez o céu e a terra. Está aqui as verdades bíblicas. Mas aparece alguém, aparece um homem, homens intelectual, homens que quer distorcer a palavra, homens que quer tirar, aleluia, Deus como criador de tudo. E quer dizer que foi simplesmente uma explosão. Simplesmente uma explosão. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas isso não foi revelado aos homens. Isto não foi revelado de que forma foi feito. Mas muitos querem distorcer, aleluia. Mas não adianta distorcer a palavra, porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus é fiel, aleluia. Veja que a palavra de Cristo ainda está sendo pregada. E aonde é que está esse grande cientista? Esse grande cientista já morreu. Mas aqui está a palavra, está sendo pregada, aleluia. Essa teoria do Big Bang não deu certo. É coisas ocultas, é coisas que o homem não consegue descobrir. É mistério de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. E outro ponto que nós podemos ver, aleluias, é de que a Bíblia fala sobre o evento escatológico, que é a segunda vinda do Messias. Louvado seja o santo nome de Jesus. A Bíblia aqui, este versículo, está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Porque Cristo já veio a primeira vinda, porque foi a primeira vinda para morrer na cruz. Vinda de cruz, vinda de morte. Ele veio totalmente para morrer por mim e para morrer por você. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas veio aqui a segunda vinda. E essa segunda vinda é para buscar a igreja. É para buscar aqueles que aceitaram a salvação. Aqueles que começavam a seguir a Cristo. Louvado seja em nome de Jesus. E é um evento. É um evento escatológico. É um evento escatológico que vai acontecer agora, na segunda vinda de Cristo. Mas quando é que vai acontecer? Não sabemos. Não sabemos. A Bíblia não fala o dia. A Bíblia não fala nem a hora. Mas a Bíblia fala que nós temos que estar em vigilância, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento a sétima trombeta pode tocar. Louvado seja o santo nome do Rei Altíssimo. E aqui nesta expressão nós podemos ver que outras pessoas chegaram a falar, chegaram a calcular a vinda de Cristo. Outras pessoas tiveram a coragem de querer descobrir algo que a Bíblia não nos disse. Algo que Deus não falou nem para o seu filho Jesus. Deus falou, o Yahvé. Mas no ano 1445, Michael Stephen, ele era um matemático alemão, teólogo, e também na igreja da luterana. Ele calculou dizendo de que a vinda de Jesus poderia vir entre 1500 a 1700. Veja até onde chegou as pessoas. Veja até onde chegou a heresia das pessoas. Distorcendo a palavra, tirando o foco do povo. Louvado seja o santo nome de Jesus. Fazendo que o povo venha ficar desesperado. Aleluia. Mas ninguém sabe quando é que Jesus vem.
Ninguém sabe o dia e nem a hora que ele vem. Mas Michael Stivel, ele falou, ele calculou, ele fez, ele usou a sua matemática, ele usou a sua inteligência e começou a calcular quando era que Jesus vem. Não adianta alguém se levantar, querer falar o que a Bíblia não falou. Ninguém sabe nem a hora e nem o dia que Jesus vai voltar. Vai ser de repente. Pode calcular que seja amanhã, pode calcular que seja o ano que vem, mas não adianta, aleluia, o dia e nem a hora, você não sabe, e nem Jesus sabe, só Deus sabe, e você e eu temos que estar em vigilância. E Michael Stivel, ele disse que Jesus iria voltar em 1500. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido ouvinte da Itabocas FM. Nenhum homem tem esse poder para dizer o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Nenhum profeta pode se levantar, aleluia, e dizer o que a Bíblia não está falando. Você não pode falar aquilo que a Bíblia não está falando. Louvado seja o santo nome de Jesus. Você não pode. Eu não posso, aleluia, mas você tem que crer o que está aqui. Não creia no que as pessoas dizem que está fora da Bíblia. Qualquer coisa que você escutar que estiver fora da Bíblia, que você repreenda, que você não aceite, aleluia, porque você, aleluia, que está ouvindo a voz de Cristo, a palavra de Cristo, aqui está as verdades. Não existe outros livros que você possa ouvir as verdades sobre Deus. Pode aparecer outros livros dizendo que é de Deus. Pode aparecer outros livros dizendo que é de Yahvé. Pode aparecer outros livros dizendo que vai falar de Jesus, que vai falar da sua divindade, da sua salvação. Outras seitas, outras heresias. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a verdade está aqui. A verdade de Yahvé, a verdade de Jafé, a verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo está aqui na palavra de Deus. E a Bíblia diz que não adianta. Não adianta outra pessoa chegar para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que não adianta chegar o anjo para pregar o Evangelho diferente. E que se isso chegasse a acontecer, que você era para repreender. Você era para repreender. Eu era para repreender. Louvado seja o santo nome de Jesus. Glórias seja dada ao santo nome de Jesus. E o terceiro ponto que nós podemos ver nessa pequena reflexão de hoje é que o anúncio aos profetas e o anúncio aos servos. A Bíblia diz no final deste versículo que esta palavra ela foi anunciada aos profetas e também foi anunciada aos servos. Louvado seja o santo nome de Jesus. E podemos ver que Deus anunciou por meio dos seus profetas a vinda do Messias. Podemos ver que no capítulo 7 de Isaías, e no versículo 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e que se chamará Emanuel. Veja que o profeta Isaías, Deus tinha já usado o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, é onde você vai ver mais falando sobre o Messias, falando sobre a vinda de Cristo. Então, há muitos anos atrás, no Antigo Testamento, antes de ser escrito o Novo Testamento, a vinda de Cristo já havia anunciado que Jesus ia nascer de uma mulher, de que Jesus ia vir como Salvador. Louvado seja o santo nome de Jesus.
E não é diferente. Hoje é anunciado que Jesus vai voltar. Hoje é anunciado que Jesus, ele está aqui para salvar. Que ele cura, que ele batiza, que ele renova, que ele faz grandes projetos, milagres na tua vida e na minha vida. Está aqui escrito, louvado seja o santo nome de Jesus. E o segundo ponto deste versículo que nós podemos ver é que Deus, por meio do seu Filho, Jesus Cristo, foi anunciado o evangelho da pregação. Aqui na terra, quando Jesus, ele veio, Jesus, ele teve a missão de pregar o evangelho. Jesus começou a pregar as verdades. Jesus não chegava na multidão e ele não começava a enganar as pessoas, não. Não. Jesus começava a pregar a verdade. Aleluia. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, e o verso 21, você que tem a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, abra a sua Bíblia, vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. No capítulo 24 e no versículo 21, diz assim: porque esse tempo haverá grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e tão pouco haverá jamais. Louvado seja o santo nome de Jesus. Jesus estava falando aqui sobre os sinais das grandes tribulação. Jesus está aqui falando que vai ter problema, que vai ter tribulação, que vai ter guerra, que vai ter, aleluia, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Jesus começou a falar a verdade. Ele não chegava perto das pessoas e só dizia que ele era amor. Não, ele preparou as pessoas. Ele preparou a humanidade. Ele preparou a nação, que tudo iria acontecer, que as pessoas esperassem que iria acontecer. E que Jesus falou que iria ter guerras, que iria nação contra nação. E você vê que isso já está se cumprindo, nação contra nação. Hoje está aí a guerra entre a Rússia e entre a Ucrânia. Louvado seja o Altíssimo. Mas já houve a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial entre as grandes potências. A guerra chamada Guerra da Paz com a arma. A Grande Guerra, conhecida como a Grande Guerra. Também houve a Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler matou milhões de judeus. Pessoas foram mortas através daquele homem, daquele massacre. A Alemanha querendo devorar, aleluia, o povo de Deus e querendo dominar, aleluia, as nações. Querendo ser uma única raça. É uma guerra. E essa guerra foi anunciada por Cristo para as pessoas se preparar. E possivelmente nós podemos também esperar a Terceira Guerra Mundial. E essa Terceira Guerra Mundial é entre a Rússia e a Ucrânia, que já está tendo. Mas só vai se confirmar a Terceira Guerra Mundial se o grupo 20, que é o grupo da Europa, se eles entrar, aleluia, contra um combate contra a Rússia, aí vamos ver a Terceira Guerra Mundial. Mas tudo isso foi preparado. Tudo isso Jesus pregou. Jesus fez cura. Jesus fez milagre. Mas ele preparou o povo para tudo. Ele preparou o povo para o amor, mas também preparou o povo para a espada. Ele disse que era milagre, mas ele disse que ia acontecer também vitória, mas disse que também iria acontecer tribulação, guerra e luta. E nesta vida há lutas, nesta vida há tribulação, nesta vida há situações difíceis que nós, aleluia, às vezes não esperamos, mas as verdades bíblicas estão aqui. E tem se cumprido essa palavra, tem se cumprido cada versículo, cada vírgula, tem se cumprido. Louvado seja o santo nome de Jesus. E você que está ouvindo a programação Brasil com Cristo, dê crédito a esta palavra, dê crédito ao Evangelho. Quando você vê alguém entregando uma literatura e falando de Jesus, dê crédito.
Ali pode ser a sua última oportunidade. Ali é a sua salvação. Ali é a palavra que vai transformar a tua vida. Aleluia. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós entramos num processo de salvação. Entramos num processo de transformação. Louvado seja o santo nome do Altíssimo. E eu quero deixar uma palavra para você nesta noite, para terminar a nossa reflexão de hoje. É que você se prepare. É que você se prepare. Porque, aleluia, os dias são maus. Os dias vão acontecer coisas que você não espera. Você pode colocar a mão na cabeça e dizer assim: por que está acontecendo isso? É cumprimento da palavra. É muitas das coisas que Jesus falou está aqui se cumprindo. E isso vai se cumprir também à sua volta. A sua volta vai se cumprir. A vinda de Cristo vai se cumprir. Aleluia. E eu e você temos que estar preparado. Aceita Jesus. Abre o teu coração. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Deixa essa palavra entrar na tua vida. Ele quer te salvar. Ele quer te transformar. Ele quer te mostrar algo novo, algo melhor. Aleluia. Não se iluda com outras coisas. Não se iluda com Deus dessa vida. Não se iluda com as coisas dessa vida. Tudo vai passar. Mas existe, aleluia, uma morada no céu. Existe uma morada para mim, para você. Se a gente lutar, se a gente aceitar, se a gente, aleluia, conseguir prosseguir pela fé em Jesus Cristo. Ainda para algumas pessoas a salvação é piada. Ainda para algumas pessoas a salvação não existe. Ainda para algumas pessoas, aleluia, a salvação não vai acontecer. Jesus não existe. Para algumas pessoas, Jesus não existe. Para alguns homens intelectuais têm dito que Jesus não existe, têm dito que Jesus não veio, têm dito que Jesus, aleluia, não chegou aqui na terra, foi um mito, não existiu. Mas eu quero dizer uma coisa para você: dê ouvido a esta palavra, dê ouvido ao Evangelho. Louvado seja o santo nome de Jesus. Vamos a um louvor. Vamos a um louvor e daqui a pouco nós voltamos com a programação Brasil com Cristo.